Quebra de resguardo, mitos e verdades. Você tem muitas dúvidas sobre a quebra do resguardo, veja o que é mito e verdade. Há muitas recém-mamães que se preocupam em lidar com as novas emoções da maternidade, bem como em restabelecer o corpo que encarou muito essa informação ao longo da gestação. Para se ter uma ideia, o útero, por exemplo, sofre uma mudança radical. Ele pode crescer até 100 vezes o seu tamanho original durante a gestação e o seu peso passa dos 50 a 60 gramas para mais de 1 quilograma para abrigar um bebê que pode chegar a mais de 3 kg. Por essa e outras razões, os médicos orientam a respeitar um período de cerca de 40 dias de recuperação após o parto. Este período é chamado de puerpério, conhecido como resguardo ou quarentena. Não há diferença entre o resguardo do parto normal e da cesárea. Em ambos os casos, os cuidados e tempo são iguais. Durante este período, o corpo da mulher passa por profunda de modificações físicas e emocionais para retornar ao estado antes da gravidez. Ao mesmo tempo em que recupera lentamente do parto e das alterações ocorridas ao longo da gestação. A mãe também necessita se adaptar ao seu papel. Todas estas mudanças também podem ter um impacto intenso ao humor e deixá-la mais sensível e vulnerável. Puerpério imediato. Inicia logo após a saída da placenta e dura aproximadamente 2 horas. Puerpério imediato. Desde o puerpério imediato até 10º dia. Nesse período, ocorre a regressão do útero. A loqueação apresenta-se em quantidade de moderada para escassa e amarelada. Puerpério tardio. Do 10º ao 45º dia. Puerpério remoto. Além do 45º dia, até que a mulher retorne sua função reprodutiva. Os lóquios são corrimentos vaginais, semelhante a uma menstruação, constituído por secreções uterina de vaginais, sangue e revestimento do útero. A sua duração varia, sendo a média de 21 dias, mas que pode prolongar pelos primeiros 2 a 3 meses após o parto. As características da loqueação variam ao longo do tempo: cor de sangue nos primeiros 2 a 4 dias, mais rosadas à medida que a perda vai diminuindo, e blancitada ou amarelada após 10 dias. Durante o resguardo, a recuperação dos órgãos genitais feminino é nesse período que ocorre os lóquios. Essa secreção é rica em proteínas e altera o pH vaginal. A quebra do resguardo pode incidir no risco de infecção vaginal e uterina para a mulher e, para o homem, aumenta o risco de infecção prostática. Se a mulher teve parto normal, a penetração também pode doer e machucar. Já no caso de cesárea, além do risco de infecção, pode haver ferimento na incisão abdominal, que está sensível e em processo de cicatrização. Por isso, o mais indicado é não quebrar o resguardo e aguardar o prazo de 40 dias. E se ocorrer febre em qualquer momento, pode ser um sintoma de infecção. Então, ao menor sinal de febre, procure rapidamente o médico. Além disso, caso aconteça a quebra do resguardo, a possibilidade de a mulher engravidar nesse período, apesar de a probabilidade ser pequena, por causa da amamentação. Ágape dele não é impossível durante o resguardo, por isso, o indicado nesta fase é a utilização de um método contraceptivo eficaz de uso permitido, que não prejudique a lactação. Mito: antigamente se acreditava em uma crença de que o sangramento poderia reverter da vagina para a cabeça, deixando a mulher louca. O que não passa de um mito popular. No resguardo não há problema nenhum em manter a higiene em dias lavando os cabelos.
Verdade, o cabelo cai devido à alteração da taxa de alguns hormônios da mulher nessa fase, mas não se preocupe, pois é algo temporário. Respeitando as informações do seu corpo, o resguardo passará sem maiores transtornos e preocupações. Mito: o que contribui ou não para isso é a predisposição genética da mama. Verdade, depois de retirar a placenta há uma queda dos hormônios da mulher, ocorrendo a redução da libido, bem como da lubrificação vaginal. Além disso, a nova rotina, muito mais cansativo, pode fazer com que a mulher queira deixar o sexo em último plano, contudo, com o tempo, tudo tem de voltar ao normal. Mito: a prática de exercício físico leves como caminhada longa e atividade de alongamento estão liberadas após 15 dias para o espaço a mais e tenta para o cesárea. Verdade, principalmente da primeira semana após o parto. Nesse período, é recomendado às irmãs evitar dirigir, segura as sacolas de supermercado pesadas e, em alguns casos, segurar o filho mais velho no colo ao longo das semanas. É possível retornar às tarefas do dia a dia gradativamente. As mulheres que foram submetidas à cesariana devem evitar grande esforço pelo período de um mês. Como qualquer cirurgia, a cesariana deixa vulnerável a região abdominal da mulher. Além da cicatriz e do curativo, a incisão dificulta o movimento e provoca dor. Verdade, isso acontece porque se o metabolismo fica mais acelerado devido à produção de leite, amamentar emagrece uma média de 2 kg por mês. A produção de leite é uma atividade tão intensa que exige da mãe cerca de 600 a 800 calorias por dia, o que equivale a meia hora de caminhada moderada. Às vezes, há alguns casos em que as mulheres doentes este período podem perder algum controle sobre a bexiga e sentir uma vontade súbita e incontrolável de urinar. A perda involuntária de urina essa é situação passageira e tudo voltará ao normal até cerca de 3 meses após o parto. Existe um exercício chamado Kegel, que ajuda a recuperar a força muscular da bexiga. Às vezes, o problema pode ser evitado ao adotar uma alimentação rica em fibras como mamão, laranja, aveia e alimentos integrais, e muito líquido. Importante salientar que o período de resguardo é para a mulher descansar, por isso, a recomendação é dormir bastante e retomar as atividades diárias aos poucos. Além disso, como esse período é recheado com uma série de crendices populares, o mais aconselhável é você, recém-mamãe, procurar o seu médico para tirar as dúvidas.